Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Lembrando que, mais uma vez, nós vamos usar o livro Aprender Sempre, volume 1, do terceiro ano. E hoje nós vamos continuar a nossa sequência didática 2, receitas, palavras com sabores e memórias, a sequência que a gente começou na semana passada. E hoje nós vamos para a aula 3, comparar para conhecer melhor, nas páginas 20 e 21. Mas atenção, para esta atividade você vai precisar também do caderno. Então, peguem o Aprender Sempre, o caderno de vocês, vejam um lugar confortável aí onde vocês possam fazer atividade e não percam nenhuma das explicações. O que nós vamos ver na aula de hoje, na página 20, a aula 3, comparar para conhecer melhor. O que vamos aprender? Nessa aula, você fará a leitura de 3 textos diferentes para compará-los. O que eles têm em comum? Em que são diferentes? Leia os textos e identifique quais são as semelhanças e as diferenças. Então, atenção aí, hoje nós vamos ler 3 textos e ver quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre eles. Lembrando que a gente está falando aqui nessa sequência dos textos instrucionais, aqueles textos que ensinam a gente a fazer alguma coisa, a chegar ao fim de alguma coisa, como uma brincadeira, como uma receita, como um folheto explicativo que mostra como a gente deve fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Hoje nós fazemos um pouquinho diferente. Nós temos o texto 1, ainda na página 20, o texto 2 já na página 21 e o texto 3 também na página 21. Hoje, o que vocês fazem aqui? Vocês vão pausar o vídeo, vão ler cada um desses textos. Aproveitem também para ler em voz alta, para exercitar a leitura em voz alta, aí com quem está ajudando vocês, os responsáveis que estão em casa, aproveitem para ler todos os textos em voz alta. Pausem o vídeo nesse momento e depois nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses textos, mas não deixem de ler. Nós vamos aqui para o texto número 1. Então, quem pausou o vídeo aí e já aproveitou para ler o texto 1 em voz alta, aí, com ou sem ajuda, vamos lá falar um pouquinho desse texto 1. Vocês observaram aí? Esse texto 1, a primeira coisa que nós vemos é o título. Muito bem. Então, esse texto ele tem um título, e o título é Bolo de Flocos de Milho. Muito bem, quem observou aí que o texto começou pelo título. E a segunda coisa que a gente observa nesse texto aqui é que ele tem apenas texto, sem imagem. A gente não vê aqui nenhuma imagem nesse texto, bolo de flocos de milho. E vocês já observaram, já começaram a pensar sobre que tipo de texto é esse? Esse texto é uma receita culinária. E a receita culinária, como vocês já sabem, a gente já conversou também, ela nos mostra como fazer algum tipo de alimento, alguma coisa que serve para nos alimentar. Então, é uma receita culinária. E outra coisa também que vocês podem observar é que esse texto tem 2 partes: ingredientes, onde nós temos aqui os produtos que a gente vai usar para fazer essa receita e as quantidades. Olha só, 3 ovos in natura, 1 xícara de óleo de soja e assim por diante. São os produtos e a quantidade deles que a gente vai usar para fazer a receita. E também a segunda parte, modo de preparo. Em algumas receitas aparece como modo de fazer, que explica como a gente deve misturar os ingredientes, quanto tempo que a gente deve esperar para colocar no fogo, ou quanto tempo que a gente deve deixar essa receita no forno ou no fogo para chegar ao fim dessa receita. Quanto tempo a gente leva também para preparar essa receita. Então, esse é o modo de preparo. E, por último,
vocês observaram aqui também, podem observar que esse texto, ele instrui. Lembra que a gente já conversou que o texto instrucional, ele instrui, ele explica como fazer alguma coisa? Esse texto aqui, então, ele explica como fazer um bolo de flocos de milho. Muito bem. Então, observamos aqui o texto 1. Agora, vamos ver um pouquinho sobre o texto número 2. O texto número 2, vocês viram como ele começa? Começa aqui, como lavar as mãos corretamente. Esse é o título do nosso texto, como lavar as mãos corretamente. E aqui vocês estão vendo que já não é uma receita, já é outro tipo de texto. E a gente já fala disso daqui a pouco. Vocês observaram que esse texto tem título, mas olha só que diferença em relação ao primeiro texto, que era uma receita. Nesse texto, nós temos texto e imagem. O texto, as partes escritas, junto com a imagem. Aqui a imagem serve para mostrar aquilo que está no texto. Vocês observaram aqui, lave bem suas mãos com água e sabão. E a imagem ajuda a ilustrar isso que está escrito, mostra para a gente como a gente deve lavar as mãos. E outra coisa também que vocês precisam saber é que esse texto é um folheto explicativo. Eu descobri que esse texto aqui é da Secretaria de Saúde do Ceará, que é outro estado brasileiro também, e foi feito para divulgar a forma correta de lavar as mãos, o jeito certo de lavar as mãos. E, atenção, então, é um folheto explicativo, pois ele explica como a gente deve fazer aqui a lavagem das mãos, o passo a passo. Atenção, aqui vocês observam que ele tem 4 imagens, 4 passos para lavar as mãos. Então, lavar as mãos com água e sabão, como eu devo lavar entre os dedos, o dorso da mão, que são as costas da mão, entre as unhas, os polegares, e como que eu devo enxugar as mãos também, e usar também o álcool gel, caso eu não consiga, né, caso eu não tenha água por perto, caso eu precise, né, higienizar a mão muitas e muitas vezes, então o álcool gel é sempre importante também ter com a gente carregando aí para ajudar principalmente nessa fase de contaminação aí pelo coronavírus. Agora, então, vamos lá. A última coisa que a gente observa também nesse texto é que ele instrui, ele explica como lavar as mãos corretamente. Então, ele também é um texto instrucional. Ele mostra, ele explica, ele diz como a gente deve lavar as mãos do jeito certo, ou seja, lavar as mãos do jeito correto. Muito bem, e para a gente terminar o último texto, esse texto, vocês observam, ele começa como? Jogo stop. Jogo stop é o título. Então, esse também, assim como os outros dois, ele também tem título. E ele tem, assim como o primeiro texto, que era uma receita, ele só tem texto. Então, tem apenas texto sem imagem, como vocês estão observando aqui. E agora, vocês já estão vendo também que ele tem partes diferentes. E, por ter partes diferentes, a gente já começa a pensar também, mas que tipo de texto que é esse? É uma regra de jogo. O professor já conversou com vocês que o texto que é regra de jogo, ele explica como a gente joga um jogo, como a gente pratica uma brincadeira, e nesse caso é o jogo Stop. Vocês já jogaram? Quem não jogou ainda, aproveite para jogar também. E aqui vocês observam que esse texto tem 3 partes: materiais, o que eu preciso usar para jogar o stop, como jogar, o que eu preciso seguir, o que eu preciso fazer para jogar esse jogo. Né? Preciso desenhar uma tabela, colocar um tema em cada coluna, um nome, objeto, animal e assim por diante. E também aqui tenho contagem dos pontos. Como que são contados os pontos no jogo do stop? Aqui vocês viram também, de acordo com as palavras que são repetidas ou não repetidas, ou são erradas, eu tenho a pontuação aqui. E outra coisa também, igual aos outros dois que a gente viu, é que esse texto também instrui, ele também explica como jogar como fazer alguma coisa, no caso aqui, como jogar o stop. Muito bem, comparamos, a gente viu os 3 textos, as características dos 3 textos, agora a gente vai comparar colocando as semelhanças e as diferenças, e é nessa parte que vocês vão depois usar o caderno, depois que vocês acompanharem o vídeo,
Vamos ver aqui as semelhanças e diferenças. Atenção, semelhanças, aquilo que é parecido, aquilo que os textos têm em comum, aquilo que é parecido entre eles. E as diferenças, claro, tudo aquilo que é diferente, aquilo que não é comum em cada texto. Então, vamos lá, as semelhanças. A primeira semelhança que a gente viu é que os 3 textos têm título. Vocês viram lá, bolo de milho com flocos, bolo de flocos de milho, aliás, como lavar as mãos corretamente e jogo stop. Os 3 têm título. Outra coisa que a gente viu de semelhante também é que os 3 instruem, ou seja, eles explicam como fazer alguma coisa. No primeiro, a gente faz uma receita. No segundo, explica como devemos lavar as mãos. E no terceiro, como jogar um jogo. Então, os 3 textos, eles são instrucionais, eles instruem, eles explicam sobre como fazer alguma coisa. E outra coisa importante também, que é semelhança, ou seja, é parecido entre os 3. Os 3 são textos do dia a dia. A gente encontra esses textos muito fácil, de forma muito fácil do nosso dia a dia. As receitas, os folhetos explicativos que podem ser impressos ou digitais também, e as regras de jogo que a gente encontra também no nosso dia a dia. Agora vamos falar das diferenças, aquilo que é diferente nesses textos. Vocês viram que alguns têm apenas textos. O texto 1, que era a receita, e o texto 3, que era a regra de jogo, eles têm só o texto. Outro tem texto junto com a imagem, que era o texto 2. Então, vocês viram que nem todos têm imagem. Depois, eles instruem sobre coisas diferentes. O primeiro texto instrui como cozinhar, como fazer um alimento. O texto 2, como lavar as mãos. E o texto 3, como jogar um jogo. E agora, para a gente terminar, os 3 têm partes diferentes. Vocês viram que o primeiro, a receita, tem ingredientes, tem modo de preparo. O segundo tem os desenhos com o passo a passo de como lavar as mãos. E o terceiro tem lá os materiais, o como jogar e a contagem de pontos. Então, eles têm partes diferentes, mas todos os 3 instruem, eles mostram como fazer alguma coisa. Então, agora, atenção, anote no seu caderno. Agora sim, vocês vão precisar do caderno para anotar, como a gente tem feito já em várias vezes, seguindo aqui a folha de caderno. Peguem o caderno de vocês, escrevam lá local e data, Cândido Mota, 15 de junho de 2021, o nome da escola, o nome completo de vocês, pulem linha, não esqueçam de deixar aqui o espaço para o parágrafo. Para a gente saber de onde está fazendo essa atividade ou qual é a nossa fonte, vamos lá escrever Aprender Sempre, sequência receitas, páginas 20 e 21. Pulem uma linha e escrevam semelhanças. E aí vocês vão voltar um pouquinho no vídeo aqui, anotar as semelhanças dos 3 textos. Então, vocês vão aí, nessa parte do caderno, fazer isto aqui. E depois vocês voltem lá. Depois que vocês escreveram todas as semelhanças, escrevam também as diferenças. E voltem aqui no vídeo. Pausem aqui também. Aproveitem agora para pausar. E anotem aqui as diferenças no caderno de vocês. Então, anotem aí as diferenças. E aqui ficamos com a nossa aula de hoje. Façam com atenção, não deixe de acompanhar as videoaulas, a nossa aula online. E até a próxima aula.